Vamos para a palavra, sem mais demoras, para que possamos ter tempo na exposição. Capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Romanos, do verso 21 ao verso 26. Após todo esse momento de introdução, nós somos levados à presença daquele que por nós agiu como redenção de graça, agiu por nós com atitude majestosa, sendo perfeito sacrifício. O texto de Romanos, no capítulo 3, nos remete a uma compreensão plena da justificação pela fé em Cristo. E nós iremos tratar exatamente dessa justiça revelada nesse Cristo perfeito, santo e pleno. Acompanhe a leitura do texto, do verso 21 ao verso 23, que diz: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mais uma vez, que possamos dar graças a Deus pela leitura do texto sagrado. Que a Tua palavra, Santa Deus, sobre nós, venha com o propósito e o desígnio do alto céu. Palavra autoritativa, inerrante, cheia de poder, divina e graciosa, alcançando os nossos corações. Assim nós choramos, gratos pela Tua provisão. Amém. Meus amados queridos, é incrível o quanto a justiça de Deus se manifesta sobre os pecadores, dos quais cada um de nós somos inculpáveis. Como foi dito pelo presbítero aqui no início, herdeiros de algo tão terrível. Os nossos primeiros pais, como Adão e Eva, no ato de desencadear um grande momento de uma catástrofe indescritível. A humanidade receberia uma herança terrível do pecado que nos levaria a cometer atos horríveis contra o nosso Criador. Por isso o texto se aplica em uma condição universal, e ele diz: todos pecaram. Eu queria que aqui fosse o termo iniciatório, ou o termo mais observador daquilo que o Senhor fez por nós. Não há uma separação. O texto deixa bem claro que não existe nenhuma outra pessoa, fora de Cristo, que tenha sido capaz de receber o mérito de uma perfeição tão plena. Todos carecem. O versículo 23 vai dizer que todos carecem, todos precisam, todos têm uma extrema necessidade de Deus. E aqui nós encontramos a nossa perfeita necessidade. Pecadores que agora recebem do Senhor, como Paulo diz lá, escrevendo aos Efésios, foi a fé que Ele colocou em nós. É um dom de Deus. Não criamos, mas Ele coloca em nós para que o orgulho, para que a vaidade, para que toda a arrogância do ser humano não pudesse tomar a glória de Deus. É pela fé que foi colocada em nós, e essa fé que olha para Cristo, é nesse ato que nós encontramos a redenção e a justificação. É nesse ato de bondade que agora se revela no Cordeiro Santo, no Cordeiro Perfeito de Deus, aquilo que nos é oferecido gratuitamente. A justiça de Deus, ela é algo que se manifesta na pessoa de Cristo, oferecendo a salvação, satisfazendo a ira, levando sobre si
e nos permitindo ter a liberdade de adorar a Deus de maneira maravilhosa, concedida por Ele mesmo. Aquele que nos amou de forma incondicional. O versículo nos aponta exatamente que não há um grupo específico merecedor unicamente. Quando Paulo diz para os judeus que eles não são dignos porque se consideram melhores, quando Paulo diz que os judeus não teriam toda essa prerrogativa de se colocarem acima, mas ele diz que todos estão nivelados diante de Deus. Mas ele diz que todos os seres viventes da terra precisam da salvação eficaz por meio da fé. Como nós encontramos no livro de Hebreus, é dado ao homem essa morte, e após essa morte, em uma só vez, segue-se o juízo. No capítulo 9 encontramos exatamente essa descrição. O juízo de Deus segue sobre a vida dos pecadores. Mas a justiça de Deus é perfeita. E esse é um dos atributos comunicáveis de Deus, que nessa manhã pode fortalecer a nossa fé e também pode confortar a alegria de nossa vida diante de Deus, servindo a Ele. A justiça de Deus é tão plena e maravilhosa que Ele, sendo justificador de nossas vidas, sendo redentor de nossas vidas, Ele consegue nos amar em meio a toda a nossa maneira vil de servir ao Senhor. Que fique bem claro, é muito importante entender que a nossa maneira de servir ao Senhor, muitas vezes, anda na contramão de todos os conceitos perfeitos e bíblicos apresentados. Pois o nosso coração, preenchido pelos sentimentos extremamente humanos e egoístas, em determinados momentos, eles desagradam ao Senhor. Mas o texto vai dizer, logo mais à frente, nós estaremos lendo, que o Senhor, Ele exatamente não se atentou a isso. Ele deixou, Ele permitiu, de maneira maravilhosa, que nós, de forma graciosa, na sua bondade eterna, Ele tolerando esses seres, Ele nos concede graça, nos concede amor e nos concede bondade. Martinho Lutero vai dizer que, entendendo a palavra de Deus acerca de todo esse ato de bondade, as portas do paraíso se abrem diante dos nossos olhos. Entendendo a justiça de Deus para os que estavam condenados, entendendo a redenção em Cristo, entendendo toda a misericórdia sobre nossas vidas, pecadores, culpados, nós conseguimos contemplar as portas do paraíso se abrindo diante de nós. Essa era a visão de Lutero, olhando para a justificação em Cristo. O perfeito, o santo, recebendo a culpa dos condenados. É motivo de alegria, é motivo de exaltação, que nós tenhamos essa ação de júbilo diante de Deus. Mas agora, diz o texto, acompanhe aí na palavra do Senhor, no versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Há uma mudança radical de juízo, à graça do pecado à justiça. A lei agora, nesse instante, é manifesta através daquele que cumpre toda a lei plena, da qual nós somos incapazes de cumprir. Jesus disse, eu não vim para abolir, eu não vim retirar, eu não vim desconstruir tudo aquilo que foi posto como parâmetro. A lei foi dada como regra, a lei foi dada a nós para nos fazer a observação perfeita pelo caminho que deveríamos seguir, o norte de nossas vidas. A lei aponta para o perfeito. E aqueles que amam o Senhor, entendem que essa lei, agora, ela traz um benefício para nós.
O que nos condenava agora nos aponta à justiça. O que nos lançava às trevas profundas agora nos dá uma esperança de vida eterna. Porque Jesus cumpre toda a lei de forma cabal. Jesus vive agora de forma plena e diz para mim e para você: está consumado. Na perfeição da existência de Cristo, vindo na plenitude dos tempos, como diz Paulo aos Gálatas, na construção da obra de Cristo, ele cumpre toda a sua obra ministerial e nos apresenta o caminho perfeito. Olhem para ele e sejam iluminados, diz o salmista. Sejam meus filhos amados, sejam obedientes, sejam imitadores. Esse é o conforto para a nossa alma. Pecadores que ouvem uma ministração do próprio Deus, por meio do seu Filho, dizendo: eu sou o referencial de vossas vidas. Pois a justiça agora se aplica de forma plena. É nesse momento que eu e você encontramos a alegria da servidão, aquele que é maravilhoso. Sem lei, não há méritos, mas simplesmente uma obediência. Ele manifesta a sua graça para que possamos alcançar diante de uma graça revelada. O texto vai nos mostrar exatamente essa graça revelada e que não há exatamente nenhuma participação da humanidade para chegar tão longe nos portões da eternidade. Pastor, então não poderíamos fazer, não deveríamos fazer, não temos a mínima condição e não temos que tomar alguma atitude. Cristo é o perfeito sacrifício. No tocante à salvação, eu e você não podemos agir em nada. Cristo é o perfeito. A obra dele é nele. E eu e você desfrutamos dessa graça. Somos por ele abraçados, redimidos e agora enxertados na videira. Somos agora com ele reconciliados da ira do pecado e nele justificados. É na pessoa de Cristo que temos a plena comunhão com o Criador. Por isso é dele toda a glória. Por isso é nele que se manifesta todo o bem. É exatamente o que a Escritura nos ensina. É exatamente o que o Senhor nos declara acerca da bondade do Criador. João Calvino vai dizer exatamente que a justiça aqui ela é imputada e não adquirida. Não é o homem que sobe até Deus, mas é Deus que desce ao homem. Quando ele comenta exatamente esse capítulo do livro de Romanos, há uma ação de Deus da glória para as nossas vidas. Há uma atitude do divino tocando os pecadores. Há uma graça sendo derramada abundante sobre os necessitados. Paulo, no capítulo 2 de Efésios, diz que a nossa condição única e exclusiva era de uma inércia, era de mortos. E mortos na condição de não mover absolutamente nada em benefício próprio. É preciso que o Criador venha. E a mesma visão que tem Ezequiel no capítulo 37, de um vale, de um povo morto, ossos secos, era a condição da humanidade, mortos. E o Senhor faz ressurgir, trazendo vida a todos nós. Perceba que esse atributo de uma comunicação graciosa de Deus, essa justiça chega até nós, essa justificação chega até nós de maneira maravilhosa. No verso 22, a justiça de Deus ela é mediante a algo que o próprio Deus estabelece. Mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos. É algo maravilhoso. Não é fé simplesmente, como uma fé negociável por algo que seja simplesmente tocado, palpável. Não é simplesmente uma fé sobre aquilo que nós esperamos com o anseio de satisfazer a nossa carnalidade, ou algum sonho, projeto, ou algum objetivo que traçamos. Mas é uma fé no Redentor. A fé, ela está firmada sobre uma situação que está transcendendo a este mundo. A fé está
posta em nós para ir além dos olhos carnais. Por isso Deus manifesta justiça e bondade sobre o povo que Ele escolheu, sobre os eleitos de Deus. Por isso essa fé é dada a nós de forma universal, mas em uma propiciação. É dada à humanidade inteira contemplar a obra de Cristo. Mas ainda assim, para um povo escolhido, para uma nação santa, como declara o apóstolo Pedro, para um povo que Ele chamou para ser propriedade exclusiva sua, para os eleitos, que Ele predestinou antes da fundação do mundo. Justiça, bondade, graça, redenção, misericórdia. Hoje, o dia do Senhor. Como diz o profeta Isaías, alegremo-nos nesse dia, no dia que o Senhor fez, que haja regozijo, que haja deleite neste dia. Pois este dia o Senhor nos concede o privilégio e a honra de estar nos seus átrios, na sua casa, como povo, como corpo, para celebrar esse ato redentivo. O sacrifício vicário, a bondade. Todos igualmente necessitam da justiça de Deus. Os que creem, porque não há distinção. Não há povos, línguas e nações que sejam isentos. Mas o Senhor estende graça, e Ele na sua grande comissão declara aos discípulos: ide a todo mundo, preguem, espalhem o Evangelho. É bondade, é misericórdia, alcançou as nossas vidas neste lugar. Por isso, meu amado irmão, alegre-se na bondade de Deus. Exulte e se deleite, porque não há nenhum mérito no homem. Tudo depende da justiça que vem pela fé. Uma fé que nós não merecíamos, um ato de bondade que nós não merecíamos, mas o Senhor revela aos nossos corações toda essa grande e infalível graça por meio de tudo o que Ele realizou por nós. O verso 23, como falamos, mostra, assim como Isaías, no capítulo 59, a universalização da maldade humana. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías 59 e veja o que o profeta diz. No versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam mentira, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, e concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Todos. E isso faz referência à humanidade inteira, herdeiros de Adão e Eva. Todos pecaram. Todos. Nesse instante, o pecado de cada um de nós nos torna destituídos. Perdemos um propósito pelo qual fomos criados. Perdemos um propósito que havia sido dado com toda graça e glória naquele lugar perfeito. E agora vivemos em um mundo caído, aonde a nossa maneira e desejo e vontade de viver está corrompida pelo egoísmo, pelos interesses, para beneficiar as pessoas que estão mais próximas de nós, para buscar uma pseudo-felicidade, em busca de sermos felizes e realizados.
O grande problema aqui de todos estarem imbuídos desse mal, revestidos por esse mal, que já vem, como diz o salmista Davi, desde o ventre. Eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. O problema é que tudo isso torna sobre nós uma camada robusta, como uma gordura que cobre o fígado, impedindo do seu funcionamento perfeito. Esse pecado que está sobre nós, muitas vezes, ele leva simplesmente à satisfação do nosso eu. E quantas vezes esquecemos da justiça de Deus, dizendo para nós: eu sofri no seu lugar, eu justifiquei. Quando esquecemos desse ato de justiça, quando esquecemos dessa bondade, todos os que pecaram, ferimos e ofendemos ao santo Deus, pelo nosso grande egoísmo. É incrível o quanto o esplendor da sua majestade se manifesta, age, intercede, trabalha em nosso favor, e às vezes caminhamos na contramão de tudo isso. É preciso trazer à nossa mente a lembrança, como foi dito pelo presbítero, que a palavra de Deus traga exortação ao nosso coração, que a palavra de Deus traga uma lembrança do mal que fazemos, para que possamos compreender o quanto nós não somos merecedores de tão grande graça. E quando assim o fazemos, colocamos o nosso rosto no chão, colocamos os nossos joelhos no chão, olhamos para o Senhor e dizemos: como Tu és bom, Pai, e não mereço, como Tu és maravilhoso, e não tenho mérito algum em toda a bondade que inunda o meu lar, a vida dos meus filhos, o bem-estar da minha casa, a provisão que está sobre mim, tudo isso é graça maravilhosa Tua. Como não sou merecedor de tanta coisa boa. O texto diz que todos precisam também reconhecer. Lutero vai dizer que nós não devemos ser filhos ingratos. Vai dizer que nós devemos olhar para Cristo e dizer: Senhor, como Tu é maravilhoso, todo dia, todo instante, como a Tua bondade acompanha a minha vida. E que se ainda agora o Senhor tomasse essa vida, eu ainda assim deveria agradecer. Às vezes somos surpreendidos por alguns irmãos na igreja que diz: pastor, eu tenho medo de morrer. Pastor, eu não queria morrer. Eu queria ser igual a Enoque, ou então como o profeta Elias, que não viu a morte. É incrível, né? Mas a palavra de Deus nos diz que a morte dos santos é algo tão maravilhoso. Pois aqueles que descansam em Deus estarão em um lugar extremamente belíssimo. Paulo diz para os irmãos: é muito bom estar com vocês, irmãos, estar convosco é maravilhoso, mas é incomparavelmente melhor estar com Cristo. E por que não agradecemos tanto a bondade de Deus, se todos pecamos? Por que não agradecemos tanto aquele que é o dono da vida, se pecamos? Por que na maioria das vezes não glorificamos a Deus, mesmo em meio às aflições? E ao contrário disso, chegam as murmurações. Por que ao invés de dizer: Senhor, todos nós pecamos, e a Tua justiça nos alcança, a Tua bondade nos acompanha, o Teu favor está conosco, e o que tenho eu que fazer é exatamente dizer: louvado seja o Teu nome, por todo o bem, por tudo que acontece, e por todas as coisas que chegam a mim, pois elas fortalecem a minha fé, pois elas me aproximam muito mais de Ti. É uma exortação necessária, amados, porque ninguém morreria no meu e nem no seu lugar. Nós não faríamos o que Cristo fez, nós não teríamos essa capacidade, mas Ele, na sua perfeição, realiza tal ato, cheio de justiça, e de forma gratuita. Veja o que diz o versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo,
sendo justificados. Olha, é uma declaração legal da inocência. É uma declaração institucional. É como se Cristo tivesse pegado um documento e escrito ao mundo inteiro: eu os torno, eu agora assino, eu agora torno cada um deles inocentes. Porque toda culpa, todo mal, toda perversidade e a ira que estava para se revelar sobre eles, a ira que seria lançada sobre eles, lançando no mais profundo abismo, ela virá sobre mim. Portanto, Cristo diz para o Criador, ele diz para o Senhor na cruz, na pessoa do Filho, ele diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele torna. E aí, nesse momento, ele recebe a ira sobre si. Mas ele age de forma incrível sobre nós, sem custo algum para as nossas vidas. Você consegue compreender a bondade dada pelo Senhor, perfeito, para os incapazes que somos nós, para os que não têm merecimento algum que somos nós. É como se você chegasse em um lugar onde estivesse repleto de pessoas que foram ali levadas porque fizeram algo de perverso, de mal, e você dissesse para elas: eu agora, nesse instante, assumo a responsabilidade sobre essas pessoas. Eu agora assumo todo o mal que elas fizeram. É como se você chegasse no caixa de um supermercado e alguém viesse com 3 carrinhos abarrotados de alimento, e é algo que está bem caro hoje, e você dissesse: tudo bem, pode deixar o caixa, não preciso nem saber qual é o valor, eu vou pagar os 3 carrinhos. Misericórdia. É um ato de bondade tremenda. Você vai para o mercantil, traz 2 sacolas, gastou mais da metade do salário. Imagine 3 carrinhos inteiros. 1 ano trabalhando de graça para pagar aqueles 3 carrinhos. Jesus olha para mim e para você, bondade, misericórdia, e ele diz: de graça, você não pagou absolutamente nada. É uma libertação dos escravos. O termo redenção é o preço pago. É exatamente esse preço pago. A redenção em Cristo é a liberdade do termo mais profundo do que o texto sagrado vai dizer no seu original, que é doulos. É o preço do escravo. O escravo aqui, na etimologia, na essência mais profunda, é aquele que não tem nome, é aquele que não levanta a cabeça para falar com o seu Senhor, é aquele que não tem uma sandália nos pés, é aquele que não tem absolutamente nada. Ele é um escravo extremamente rendido ao seu Senhor, e a sua vida é do seu Senhor, e ele tem o direito de retirar a vida dele. Olha como a escravidão, nesse sentido, nos leva para o que é mais próximo de dependente de Deus. Você não teria um nome, você não tem bem algum, você não tem absolutamente nada. É Ele, o Senhor de tudo. E esse Senhor assume o lugar do escravo. Lá no livro de Filipenses, no capítulo 2, é exatamente o que Paulo diz. Ele vem e assume a forma humana, incrível. Mas ele toma sobre si. E ele, como nós, humanamente existindo nessa terra, nos faz conhecer a bondade e a misericórdia. É incrível, amados, que essa libertação dos escravos que não tinham nada nos deu a grande liberdade de poder ter uma relação mais profunda e íntima com o Senhor. Nos deu agora a alegria de poder ter esse contato com o Senhor de nossas vidas. Entenda que tamanha e incrível ação de Deus sobre nossas vidas. Você consegue compreender a profundidade de tudo isso? É por isso que nós questionamos, muitas vezes, a nossa atitude. É por isso que muitas vezes nós olhamos para nós, diante do espelho, olhamos para uma das piores pessoas da terra.
E um dos maiores inimigos que você já enfrentou, quando você chega diante do espelho, é essa figura. Talvez uma das piores pessoas da terra está diante do espelho. E um dos piores inimigos que você já enfrentou também está diante do espelho. É você mesmo. Faça essa análise. Porque você não pede permissão a ninguém para pecar contra Deus. Você vai lá e faz. Porque ninguém vai dificultar a sua vida. Você mesmo dificulta ela. Já perceberam? Foi assim com Salomão, o homem mais sábio. Ele dificultou a vida dele. Foi assim com Davi, o homem segundo o coração de Deus, não foi? Por que não seria da mesma forma comigo e com você? Por que eu e você seríamos melhor do que Davi e Salomão? Já perceberam? É incrível. Mas mesmo esses homens, e mesmo nós, às vezes não conseguimos agradecer, viver, lutar, como foi dito. Uma grande batalha que deveria ser travada, como está escrito no capítulo 6 da carta aos Efésios. A grande batalha que não é contra a carne ou sangue. Por que muitas vezes nós não travamos essa batalha olhando para a justificação em Cristo? Olha o que ele vai fazer no versículo 25. A quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância. Lembra que eu disse que era uma ênfase importante aqui? Na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Quem cometeu os pecados? Quem pegou na minha e na sua mão e levou para pecar? Quem? É incrível como eu e você somos tão dissimulados. Temos que gritar contra nós mesmos e dizer: como sou miserável pecador e não mereço tão grande bondade, tendo Deus tolerado a minha vida, sendo Deus rico em graça e bondade. Perdoa-me, Senhor. Tem compaixão da minha vida, Senhor. Ajuda-me a lutar contra o pior de todos. Como Paulo declarou, eu me considero um dos mais miseráveis pecadores. Zwingli vai dizer que a justificação é um tribunal onde o réu culpado e miserável ouve o veredito inocente. Não causava revolta a você se você fosse para um júri aberto, para ver uma pessoa que estava lá na frente, que você viu, você foi testemunha ocular daquele homem que matou uma criança recém-nascida, que matou a própria mãe, que matou a esposa, aquele homem que roubou, aquele homem que fez todo tipo de imoralidade, perversão, e você sentado no tribunal, olhar para aquele homem e o juiz dizer: inocente. Como você ficaria? Revoltado? Não existe justiça. Está tudo errado. Mas aquele homem, a cadeira que ele está sentado, pode ser muito bem ocupada por qualquer um de nós, culpados de todo o mal que nós somos capazes. Charles Spurgeon vai dizer que quando você vê eu fazendo algum bem, não se admire. Não fique espantado, não. Porque aquele bem é Deus que está operando em mim. É Deus que trabalha de forma graciosa, porque Ele nos impulsiona pelo seu Santo Espírito. Mas quando o mal exala da minha vida, quando a perversidade sai de mim, dos meus lábios, e quando eu faço algo de ruim, saiba, esse sou eu. Essa figura realmente sou eu, na essência. Esse sou eu. Então não é de se espantar. O grande detalhe aqui é que eu e você precisamos dizer para Deus: Senhor, eu sou culpado. Por causa da tua justiça, eu estou bebendo do cálice da graça.
Por causa do teu amor, eu estou desfrutando das benécias do céu. Por causa de Deus, você está vivo. Por causa de Deus, você alcança misericórdia. É assim que a palavra nos apresenta a propiciação. É nele que encontramos a redenção. É nele que o sangue de Cristo satisfaz a justiça divina, como declara o versículo 25. É nele que Deus derrama o seu sacrifício vicário. É nesse ato de bondade que nos demonstra o quanto Deus ignorou os nossos pecados e agora nos faz enxergar a cruz, o escândalo. E olhando para a cruz de Cristo, encontramos as nossas vidas. É nele que nós alcançamos a perfeita graça. E agora, Cristo, aquele que assume em nosso lugar. Calvino comenta acerca do capítulo 2, nas Institutas, ele vai dizer: na cruz vemos que Deus é infinitamente misericordioso, mas também infinitamente justo. Cristo suportou o juízo em nosso lugar. É absoluto. A obra dele é perfeita, é plena, é gracioso, é bondoso. Caminhando para o final dessa exposição, nós vemos o Senhor declarar aquele que é justificador para as nossas vidas. O versículo 26 acompanha o que diz a palavra do Senhor aos nossos corações. Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nessa cruz, nós conseguimos contemplar o trono da justiça e da graça. É aonde Jesus apresenta um grande dilema da humanidade. Ele perdoa o culpado. Ele continua sendo justo por causa da sua substituição. Ele é perfeito. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele continua sendo perfeito. Leva sobre si, mas lança fora, pois ele na sua perfeição santifica as nossas vidas. É por causa de tudo isso, meu amado irmão, que Cristo revela, é por causa de tudo isso que acontece na obra de Cristo, que eu e você agora descansamos a nossa alma, que agora o seu coração consegue ter paz e alegria, por saber que a verdade, ela está exatamente apresentada naquele que tem a capacidade perfeita de nos fazer conhecer a verdade. Aquele que nos torna justo, nos declara perfeitos diante dele. Ele é o justo que faz justiça. Diferente da corrupção do nosso coração. Diferente da impossibilidade de nossas vidas. Nós conseguimos perceber que a justiça de Deus, ela é revelada, ela é recebida pela fé. Diante desse texto, nós conseguimos encontrar toda essa construção maravilhosa para que o seu coração se deleite. Nós conseguimos entender que há um ato de Deus gratuito e bondoso em nos favorecer. Há uma satisfação na pessoa de Cristo, agora entendido por mim e por você. E há uma manifestação divina, maravilhosa, sobre tudo que nós já comentamos. Resta aos nossos corações fazer pelo menos 4 observações necessárias e pertinentes em relação a tudo que o texto nos mostra, a partir desse atributo comunicável de Deus. E esses 4 aspectos bem interessantes são que é preciso produzir em nós, após esse conhecimento, a humildade, a confiança, o evangelismo e a adoração.
Mas por que, pastor, essa construção se faz necessária em nossas vidas? Primeiro, porque ninguém tem do que se gloriar, porque todos pecaram. E aí brota a humildade em nossos corações. Não há quem possa se orgulhar de si mesmo. Eu estudei, eu fui capaz, eu fui mais forte. Não. A capacidade do homem, ela se encerra aos pés de Cristo. Ele é perfeito. Por isso devemos nos humilhar, nos prostrar diante dele. Depois vem a confiança. A justiça que nos salva, ela vem de Cristo e não de nós. Os méritos que nós buscamos são incapazes de nos levar a dar um passo a mais. É impossível que sejamos capazes de fazer algo tão grandioso. Somente Cristo poderia cumprir perfeitamente a obra salvadora em nossas vidas. Em silêncio, levado como a ovelha para o matadouro. Perfeito em toda a sua existência humana. Depois nós devemos apresentar um evangelho perfeito, intocável, que é o terceiro aspecto, como a pregação do evangelho, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. A cruz do Calvário. Aquele que foi crucificado no meu lugar. Aquele que subiu a um lugar que causou escândalo ao mundo. Como pode alguém morrer por amor a outras pessoas? Como pode aquele que parecia ser o herói, agora nos aparece morto? Mas como nós lemos lá em 1 Coríntios, após a ressurreição ele aparece a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo. Ele ressuscitou. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? Jesus ressuscitou, e é essa a responsabilidade que o Evangelho traz para os nossos corações. Pregue Cristo ressuscitado. Pregue o Evangelho de um Cristo poderoso que venceu a morte. Anuncie aquele que justifica, que perdoa, aquele que está cuidando de sua vida, aquele que tem poder para te levar para a eternidade. Pregue, anuncie o Evangelho. É preciso que nasça em nossos corações. E por fim, uma adoração perfeita, adorar a Deus na sua justiça e graça, unidos, observando a cruz de Cristo. Adore ao Senhor na perfeição de sua obra. Adore ao Senhor diante daquilo que Ele nos apresenta como um ato perfeito, cumprido de forma exata. Para que possamos experimentar quão bom, perfeito e agradável é a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: prestando a Deus um culto racional, um culto espiritual, sábio, um culto que glorifique ao Senhor, pois agora conhecemos a sua justiça, pois agora sabemos que somos justificados nele, sabemos que ele tolerou o nosso mal para nos dar e nos conceber a condição de justificados, santificados por causa do seu sangue. Assim, meu amado irmão, derrame a sua vida na presença de Deus, adorando, servindo e glorificando a Ele na perfeição da sua santidade. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Baixe sua fronte. Eterno e soberano, Criador de todas as coisas, que a nossa alma possa se deleitar a todo instante, ó Deus, quando a Tua palavra, como uma espada, penetra o mais íntimo de nós. Quando a Tua palavra alcança o mais profundo de nossas vidas, que possamos nos deleitar, que possamos reconhecer a necessidade
constante de dizer obrigado, Senhor. De dizer, Pai, ajuda-me a viver uma vida plena, para ter uma vida piedosa, de servidão, para que os atos de pureza em minha vida sejam constantemente nutridos, alimentados pela iluminação da Tua palavra, assim como viveram os puritanos, homens dedicados, homens que se aplicaram para o bem, para viver de forma santa, que o nosso coração se deleite com o mesmo intento, que servir ao Senhor seja o maior e principal objeto de desejo de nossos corações, servir a Deus em santidade de vida, com a devocional diária diante dos nossos olhos e os nossos lábios proclamando o Teu infinito amor, com corações prostrados e rendidos diante de Ti, servindo à luz da Tua palavra, Senhor, com um culto doméstico, com as nossas vidas e a nossa família diante da Tua presença, com os nossos lábios que estão salmodiando ao Senhor pela pureza do nosso cantar, pois a Tua palavra é pura e glorifica o Teu santo nome. Nos ajuda, ó Deus, a olhar exatamente à luz desse texto, entendendo que fomos justificados no Teu amor, que fomos poupados pela Tua graça, que fomos alcançados, ó Deus, pelo poder da Tua infinita misericórdia, que se renova a cada manhã sobre os Teus eleitos. Abençoa, cuida, guarda, traz provisão aos Teus eleitos, ao povo de Deus, reunidos em todo o lugar, Pai, pois sabemos que a Tua misericórdia alcança os Teus filhos. Assim nós te oramos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus.